Fala pessoal, beleza? Começando mais uma aula de matemática aqui do canal e hoje a aula de Teorema de Pitágoras. Esse Teorema de Pitágoras ele é utilizado para calcularmos qualquer um dos lados de um triângulo retângulo. Então, sempre que nós tivermos um triângulo retângulo, uma das formas da gente reconhecer que ele é um retângulo, um triângulo retângulo, quando ele tiver esse ângulo de 90 graus. Ele vai ser um ângulo reto. E aí ele vai ter essa simbologia que você está vendo, e por isso ele é considerado um ângulo de 90 graus. E aí esse teorema ele permite a gente achar qualquer um dos lados desse triângulo retângulo, contanto que nós tenhamos os outros dois lados. Então, por exemplo, aqui eu vou ter o lado A, o lado B e o lado C. Esse teorema ele permite que você ache, por exemplo, o lado A, se você tiver o lado B e C. Ou se você tiver o lado C e o lado A, você pode encontrar o lado B. Beleza? E aí a gente encontra esse terceiro lado por meio da fórmula. E essa fórmula é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí dentro dessa fórmula é importante a gente saber que esse A ele sempre vai representar a minha hipotenusa. E a minha hipotenusa, a grande dica é você olhar para o triângulo e ver quem é que está oposto ao ângulo reto de 90 graus do triângulo retângulo. O triângulo retângulo sempre vai ter esse ângulo reto de 90 graus e sempre vai ter um lado oposto a ele, que vai estar escrito uma letra ou um número. E aí essa letra, esse número é a hipotenusa, beleza? E a hipotenusa ela vai sempre estar na ponta da fórmula. Vai ser a hipotenusa ao quadrado igual a soma desses dois outros valores. E esses dois outros valores, nós vamos chamá-los justamente de catetos. Beleza? Então, esses dois lados eles vão ser os catetos. E aí você percebe comigo o seguinte, que esse lado, esse ponto e esse ponto do triângulo, formando a hipotenusa, eles são ligeiramente maiores do que esses dois outros pontos, né? Ou seja, esse lado A, ele é maior que o lado C e é maior que o lado B. Então, ele tanto é maior que 1, porque, veja bem, se você traçar o lado A até aqui, até a tampa da caneta, se você vier para cá com a tampa da caneta, e botar no lado B, é maior. E se você vier com a mesma tampa da caneta e quiser botar aqui no lado C, aí é que é maior mesmo. Então, o lado A, ele é o maior lado do triângulo, beleza? E o maior lado do triângulo é sempre aquele que vai estar oposto ao ângulo de 90 graus, portanto, chamado de hipotenusa, beleza? E aí os catetos, como nós vimos, são esses dois outros valores. Ou seja, você percebe que esse valor de C, esse ângulo, ele está aqui, formando nessa reta, formando essa região do 90. E você percebe que esse lado B está formando essa região do 90 também. Essas duas regiões retas juntos formam esse ângulo de 90 graus. Então, o que são esses catetos? São os ângulos que formam o ângulo de 90 graus. São os dois lados menores do triângulo, como a gente viu. Lembrando, esse triângulo é o triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo. E aí existe uma coisa muito importante aqui de saber dentro desse teorema, é que esse teorema necessariamente ele tem que ser calculado como A2 igual a B2 mais C2.
A ordem de calcular é essa, porque nós não podemos colocar outro valor aqui que não seja a hipotenusa. Professor, por quê? Lembra da história da caneta que eu falei? A hipotenusa é o maior lado. E esses dois outros lados, que o lado B e o lado C, que são menores que a hipotenusa, eles vão estar juntos formando o ângulo que ficou oposto à hipotenusa. Então percebe como é toda uma engenharia. Esse lado A, ele está oposto ao 90, que está sendo formado pelo lado B e o lado C. Então quando eu olho e vejo A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu também estou seguindo uma ordem cronológica que o próprio triângulo está me dizendo, beleza? Então por isso é que a hipotenusa, ela sempre vai ficar aqui, na ponta da fórmula, como a gente viu aqui, e sempre aqui vão estar os meus dois catetos, beleza? Independente se você chama de A, B ou C, independente se aqui é X, Y, Z, não importa qual é a letra que esteja aqui escrita, não importa. O que vai importar é você pegar a hipotenusa e sempre utilizar ela na ponta da fórmula, para você poder achar os dois outros lados que você precisa de uma forma tranquila e de uma forma correta também, beleza? E aí nós temos a fórmula, né? Nós acabamos de ver. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí você percebe que a soma, essa soma do quadrado dos catetos é justamente igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza? Então você pode aprender o teorema de Pitágoras desse jeito. Aprender que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí nós vamos ver que se não tiver o quadrado, não é igual. Não é igualdade. Beleza? Nós vamos ver isso aí direitinho. Mas antes que nós possamos ver isso, eu quero que você faça uma pequena revisão aqui de um assunto comigo. E essa revisão é justamente dos tipos de ângulos que nós podemos ter nas figuras geométricas, beleza? Isso é muito importante para que você possa saber o que é que você está fazendo dentro desse estudo do Teorema de Pitágoras. Eu tenho o meu ângulo agudo, eu vou ter o ângulo reto, esse ângulo reto nós vimos hoje. Eu vou ter um ângulo que ele tem o nome de obtuso. E eu vou ter um ângulo que ele tem o nome de raso. Certo? É só para você relembrar essa matéria, para você saber realmente por que o triângulo é chamado de retângulo. Ângulo reto, retângulo. Por que existe isso? Beleza? E aí aqui, ó, o ângulo agudo, ele é um ângulo que ele sempre é maior que 0 graus e sempre é menor que 90 graus. Beleza? Um ângulo reto, ele sempre é igual a 90 graus. Um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. E um ângulo raso, ele é justamente igual a 180 graus. Beleza? Então anote isso de lado, assim, anote para você não esquecer disso, certo? E para você aplicar o Teorema de Pitágoras de uma forma mais firme, uma forma mais segura daquilo que você está vendo, daquilo que você está aplicando e fazendo, beleza? E aí, continuando nessa revisão, nós precisamos só ver mais uma coisa aqui, que são os tipos de triângulo. E aí, só para a gente lembrar, ó, eu vou ter o triângulo equilátero, e aí eu vou ter o triângulo isósceles, e aí eu vou ter o triângulo escaleno, beleza? Esse tipo de reconhecimento de triângulo, a gente está olhando aqui, ó, pelo seu comprimento, beleza? Pelo seu comprimento. Então, pelo seu comprimento, eu vou ter 3 tipos de triângulo: o equilátero, o isósceles e o escaleno. E aí, o equilátero, eu percebo que ele é bem igualzinho, né? Ó.
Então, o meu equilátero, ele vai ter 3 lados iguais, beleza? 3 lados iguais. O meu isósceles, eu vi que ele tem esse lado e esse lado igual, e esse lado aqui, ó, menor, beleza? Então, o meu isósceles, ele só tem 2 lados iguais, certo? E o meu escaleno, ele não tem nenhum lado igual. Ele tem 0 lados iguais, porque tá vendo? Esse é de um tamanho, esse é de outro e esse é de outro. Então, esses são os tipos de triângulo em relação ao seu comprimento: equilátero, isósceles e escaleno, certo? E aí, além disso, nós vamos ter os tipos de triângulo pelo comprimento, como nós já vimos, e pelos ângulos, beleza? Então aqui, ó, eu percebo que eu tenho um ângulo reto. Eu vou ter esse ângulo reto. Professor, por que chama de ângulo reto? É porque essa reta aqui, ela tá vindo reto e ela sobe exatamente reto. Então eu digo que esse ângulo, ele não é um ângulo que nem esse aqui, ó. Ó como é que é esse ângulo, ó. Ele não é um ângulo reto, retinho, assim, no sentido da palavra reto mesmo. Ele não é um ângulo reto, ó. Ele é um ângulo tortinho, como esse aqui também não é reto. Esses 3 aqui, ó, eles não são retos, eles são arredondadinhos. Esse aqui, ó, eu tenho que subir e vir, ó, para dizer que ele é reto. Para poder mostrar o ângulo dele, eu tenho que fazer esse desenho reto. Então ele é um ângulo reto, beleza? E além desse sentido da palavra de ser um ângulo reto, ele é um ângulo reto porque ele é um ângulo que tem 90 graus firme, fixo, beleza? E aí, só para você aproveitar que nós estamos aqui nessa revisão, veja aqui, ó. Sabemos que uma volta toda é 360 graus. Se você partir no meio, sobra 180 para cada lado. Se você partir de novo, aí vai ficar 90, 90, 90, 90, não é isso? Pronto, ó. Aqui é 90, aqui é 90, 90, 90, 90. Ó como é que ficou no meio. Ó como é que ficou no meio. Eu vou ter justamente esses 4 ângulos retos. Então esse raciocínio aqui do ângulo reto, ele lembra isso aqui, beleza? Então por isso é que ele é um triângulo. Por isso é que ele é um triângulo retângulo, beleza? Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, certo? E aqui nós vamos ter esses 3 ângulos agudos. Professor, o que é um ângulo agudo? Olha aí, por isso que eu fiz a revisão. Ele é um ângulo maior que 0 e ele é um ângulo menor que 90. Ou seja, ele não chega a ficar reto, ó, tá vendo? Ele, para ficar reto, esse lado do triângulo ele teria que estar bem aqui, ó, para poder fazer essa reta. Tá vendo aqui como é reto, ó? Ele entortou um pouquinho para cá, justamente, ó, ele veio e veio até aqui. Então ele fez esse ângulo, esse e esse, 3 iguais, beleza? 3 iguais, só que não são retos, eles são ângulos um pouco menores que 90. O 90 tá aqui, ó, ó o raciocínio lá, o 90 tá aqui, e esse ângulo ele veio mais para cá, então ele é um ângulo agudo, ou seja, ele é um acutângulo. E o que é um acutângulo? Ou seja, eu vou ter 3 ângulos agudos, beleza? Ou seja, 3 ângulos que são maior que 0, mas que também são menor que 90, certo? E aí, por fim, na revisão, nós vamos ter aqui, ó, o obtusângulo. O obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Só precisa disso, ele tem um ângulo obtuso. E um ângulo obtuso é esse aqui, ó. Então vamos aqui comigo. Se ele tivesse até aqui, ó, ele seria o quê? Ele estaria inclinado, né? Aí ele seria um acutângulo. Um acutângulo é menor que 90. Se ele viesse até aqui e passasse um lado aqui, ó, ele seria um ângulo reto. Aí ele seria quanto? 90. Só que ele, em vez dele parar aqui, ele continuou até aqui, ó, ou seja, ele passou de 90.
Aí se ele é maior que 90 e também não fez o 180 todinho, ou seja, ele é um ângulo obtuso. E aí, para não dizer ângulo obtuso, ângulo agudo, a gente diz, e nem ângulo reto, a gente diz retângulo, a gente diz acutângulo e a gente diz obtusângulo, beleza? É a mesma coisa, ó. É um ângulo agudo, é um ângulo reto, é um ângulo obtuso. Mas para falar de ângulo, a gente usa essa outra nomenclatura, retângulo, falando o nome do ângulo, certo? Mas o raciocínio é esse aqui. Então, por que ele é obtusângulo? Ah, professor, já sei. Ele é obtusângulo porque ele tem um ângulo dele, que no caso é esse aqui, que é um ângulo obtuso. Ou seja, é um ângulo que é maior que 90, mas é menor que 180. Beleza? Pronto, então, feito essa revisão, nós vamos aqui ver o nosso primeiro caso lá do Teorema de Pitágoras, né? Então vamos lá, o meu Teorema de Pitágoras ele é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? E aí nós vamos ver nesse primeiro caso aquele exemplo que eu falei, de que se você tirar os quadrados, ele não é igual, beleza? Porque aqui é uma igualdade, né? E se eu tirasse, já pensou aqui, se eu viesse e tirasse aqui ó, os quadrados, a é igual a b mais c, será que isso está certo? Então é isso que a gente vai ver. Nós vamos atribuir o número 2, ó. Número 2 para todo mundo, certo? Não é igual? Então o número 2 ele é para servir nesse exemplo. E aí vai ficar todo mundo 2, 2 mais 2, ó. Não funciona, porque 2 vai dar 4. Então esse caso aqui não funciona, certo? Existe também o outro caso, que é você usar o mesmo número e ir levando todo mundo ao quadrado, ó. Todos eles. Aqui 2 ao quadrado vai dar 4, aqui vai dar 4 mais 4, ou seja, também não funciona. Aí existe um outro caso, esse aí foi o primeiro, existe o segundo caso. O segundo é o seguinte, você imagina que você tem um triângulo retângulo, que é o que você estuda o Teorema de Pitágoras. Considere que aqui esse lado é 3, esse lado é 4 e esse é 5. E aí você pega aqui a hipotenusa, ó, do mesmo jeito da fórmula. Se você pegar esse lado aqui como sendo 5 normal, justinho, vai dar bem certinho, ó. 5 ao quadrado é igual a b, ou seja, o 3 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado, beleza? Quanto é 5 ao quadrado? 25. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Quanto é 4 ao quadrado? 16. E aí você percebe que esse 25 ele é justamente igual a 16 mais 9, que também é 25, certo? Então, esse segundo caso é você pegando o teorema e aplicando a hipotenusa aqui no lugar dela certinho. E com os quadrados, todos eles direitinhos, com valores coerentes. Porque se você pegar valores iguais e você colocar aqui no olho, por exemplo, você não tem esse valor, você achar que todo mundo é 2 e for colocar, não dá certo, a gente já viu. Nem que você faça ao quadrado, certo? E aí o terceiro caso é se você fizer somando. Professor, porque a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado é uma soma. Então se eu somar b mais c vai dar o a. Vamos ver se vai dar o a. Vamos pegar esse mesmo triângulo aqui, ó. Então você está dizendo para mim que eu posso pegar a fórmula de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado e somar esses dois sem elevar ao quadrado e vai dar a mesma coisa. Quanto é a hipotenusa? 5. Quanto é o b? 3. Mais, quanto é o 4? Quanto é o c? 4, né? Pronto. E aí? 3 mais 4 é 7. Não deu. Então eu também não posso fazer essa conta sem pegar o quadrado. Beleza? Eu tenho que, como a gente viu, fazer o quadrado direitinho. E aí, ó, existe o quarto caso. Se você pegar aqui a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e você inverter, botar esse b para cá, quando esse b passa para o outro lado, a gente sabe que ele vai vir menos b ao quadrado.
E aí eu vou ficar com esse A do outro lado, ou seja, ele vai menos A ao quadrado, mais C ao quadrado. Só que esse caso de inverter, ele só vai lhe dar mais trabalho, porque você vai ter que fazer todos os jogos de sinais aqui para chegar na resposta. Então eu vou pegar o mesmo exemplo, 3, 4, 5 normal. O meu B, ele vai ser o quê? 3, né? E menos 3 vezes menos 3, eu vou ficar com quanto? 9. Porque menos com menos é mais e 3 vezes 3 é 9. E aí, se você fizer essa inversão, só vai lhe dar mais trabalho e você vai ter que ter um cuidado especial com os sinais. Por quê? Veja bem, só lembrando aqui para você que se você tiver menos 2 ao quadrado, desse jeito aqui, como é que isso vai ficar? Vai ficar menos 2 vezes 2, certo? Menos 2 vezes 2. E isso aqui vai ser igual a menos 4. Então lembre-se disso. Agora, se você tivesse menos 2, isso tudo ao quadrado, aí significa dizer que eu teria menos 2 vezes menos 2. E aí sim eu teria 2 vezes 2, 4, sem negativo. Beleza? Mas nesse exemplo aqui, que é o exemplo do 9, ou seja, o meu B, que é o 3, ele vai ser 3 vezes menos 3. Ou seja, esse 9 ele tem que estar negativo. E do mesmo jeito aqui é o meu A. O meu A não é 5, 5 vezes 5, 25. Mas esse 25 ele também tem que estar negativo. Ó. E mais o C ao quadrado. E aí o C ao quadrado ele vai dar o quê? 16. Beleza? Vai dar 16. E aí se você fizer, ele vai dar justamente menos 9, que é o mesmo menos 9. Ou seja, inverter aqui na equação funciona também? Funciona. Você pode usar a hipotenusa bem aqui, só que você tem que lembrar de devolver o sinal para ela, certo? Mas tenha cuidado. E aí nós vamos ter o nosso quinto caso dentro dessa fórmula da hipotenusa, que é quando eu pego aqui sendo 4, beleza? No caso aqui 4 ao quadrado. Eu pego 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí, qual foi a diferença? Vamos examinar. Aqui na ponta é para estar o que? A hipotenusa, não é isso? A hipotenusa está onde? Ó, quem é a hipotenusa? É 5. A hipotenusa está aqui. Mas para eu fazer isso aqui, eu teria que fazer o quê? Ó? O quarto caso, eu teria que botar a hipotenusa para cá. Ó. Botar para cá. Mas eu não fiz isso. Eu só fiz inverter aqui na fórmula, só fiz pegar a fórmula e invertir e ela vai dar tudo certo. Vamos ver, ó. Quanto é 4 ao quadrado? 16. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 16. Quanto é 25 mais 9? 34. E aí? Não dá certo. Beleza? Então nós acabamos de ver que a melhor opção é você utilizar a fórmula da maneira correta e colocar a hipotenusa aqui no seu devido lugar. Você não vai ter esse trabalho aqui do quarto caso e você vai escapar de todos esses outros exemplos que a gente viu que não funciona, não dá certo. Então por isso aqui, reconheceu onde é que está a hipotenusa? Reconheceu. Bota ela no lugar dela direitinho, certo? E aí vamos ver esse exemplo aqui. Eu vou ter um triângulo. Ele diz para mim que esse triângulo é um triângulo retângulo. Botou o ângulo reto bem aqui, certo? E aí ele me deu esses mesmos valores. Ele deu 3, 4, 5. E aí ele disse que aqui era 3, disse que aqui era 4 e disse que aqui era 5. E aí, o que eu posso entender desse caso do triângulo é que ele é a mesma coisa desse aqui, só que aqui ele fica, nesse caso, reto. E aí você pode treinar colocando esses valores nesse triângulo aqui também. Então, ó, onde é que está aqui o oposto? É esse lado aqui. Nesse triângulo, onde é que está o oposto? Nesse lado aqui, ó, o 5. Então, o 5 ele vem para cá. Certo? E aí o 5,
logo aqui abaixo dele, do 5, eu vou ter o menor valor. Ora, o menor valor, ó, 3. E aí o outro valor que é maior que esse menor e menor que a hipotenusa só pode ser esse 4. Professor, você está dizendo isso por quê? Porque tem muita questão que você pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Ele pode te dar assim o triângulo? Pode, né? Mas ele também pode te dar um triângulo todo estranho e dizer que esse lado aqui é que é o reto. Ele pode fazer isso. Desenhar um triângulo do jeito que ele quiser e dizer que esse lado aqui é o reto. Aí ele pega esse triângulo aqui, ele te diz que esse lado aqui é o 4, que esse é o 3. E ele pergunta, cadê esse lado aqui? Aí tu, professor, vou aplicar o a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. Mas calma, antes de você aplicar essa fórmula, fica aí essa relação também, para a gente entender esse estudo do triângulo retângulo, certo? Ele tem esse nome de retângulo justamente por isso, porque a relação é essa relação entre os lados de um triângulo que tem esse lado reto, beleza? Então essa foi a aula de hoje de trigonometria, beleza? Falando de Teorema de Pitágoras. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!